É, Na aula passada, ontem no caso, a gente finalizou o lançamento de todos os pontos do, do projeto. Por consequência, a gente finalizou também todo o quadro. Ficou faltando somente é, finalizar a identificação dos circuitos de implanta. A gente fez somente de um ambiente. E finalizar o dimensionamento, que eu ainda não mostrei para vocês como é que a gente vai fazer esse dimensionamento. Beleza? Então o que que eu vou fazer agora? Como essa parte aqui é uma parte um pouquinho mais prática, e eu acredito que só do que a gente fez da aula de ontem não é tão prático assim, eu vou finalizar a identificação da fiação do pavimento superior. Não sei se alguém chegou a fazer alguma coisa é, após a aula de ontem, mas aí eu finalizo agora a identificação do pavimento superior e aí a gente parte para o dimensionamento, beleza? Com relação à aula de ontem, ficou alguma dúvida? Que aí eu já posso esclarecer imediatamente agora. Beleza. Tá, então o que que a gente vai fazer agora? Primeiro de tudo, a gente vai abrir aqui o quadro, deixar ele nessa posição aqui, só para a gente ter uma referência do que a gente vai fazer agora. Para esse começo, a gente vai ter que terminar de identificar todos os pontos de tomada que estão aqui com relação ao circuito deles, que não está identificado ainda. Então, bora lá. Comando TG, passa o mouse sobre a tomada, dá Tab até aparecer essa marca azul ao redor do módulo e pode clicar com o botão direito. Faz a mesma coisa no módulo de cima. Aí agora eu vou selecionar as duas tags, propriedades, e aí eu mudo para número do circuito. Agora eu só faço arrumar aqui e desativo a linha de chamada dos dois. Pronto. Agora eu só tenho que fazer isso para o restante das tomadas. Essas daqui eu lembro mais ou menos de cabeça, que é o mesmo circuito. Vai ser o circuito 5, se eu não me engano. Essa daqui também é circuito 5. E essas outras duas aqui também são circuito 5. Essa daqui eu vou deixar por hora para cá e eu vou passar logo pro outro lado, para ser mais rápido. Aqui é a mesma coisa. Tiro a linha de chamada, mudo para número de circuito e organizo aqui. Tá, essas daqui eu vou deixar por enquanto para cá e eu vou só direto para tomada da sacada, que eu sei que é outro circuito também. É só para vocês terem uma referência do que a gente vai fazer agora. Tá, primeiro de tudo, a gente vai estar saindo aqui do quadro com um eletroduto. Esse eletroduto, ele vai estar passando, ele vai estar alimentando os circuitos 5
que são as tomadas desse dormitório. Circuito 6, que é as tomadas desse dormitório. Circuito 7, que é a tomada da sacada. E esse circuito aqui que eu esqueci de identificar. Deixa eu botar ele aqui. Esse aqui é o circuito 4, que são as tomadas do banheiro. Banheiro comum aqui no caso. Então o que a gente vai fazer? A gente vem, para ser mais rápido e para mostrar para vocês também as formas diferentes, né, de identificação, a gente vem aqui em anotar símbolo e aí eu coloco aqui do lado. Primeira coisa que a gente vai ter que identificar: circuito de iluminação. Circuito de iluminação pode ser fase neutro ou fase neutro terra. Fase neutro terra para iluminação vai ser somente quando a nossa iluminação está em contato com algum suporte metálico ou alguma caixa metálica. É muito comum também a gente ver por aí, né, a alimentação das luminárias saindo direto de eletrocária. Não sei se todos vocês estão familiarizados com esse termo. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Que é isso aqui. É bem comum a gente ver por aí a fiação passando por cima da eletrocalha e saindo por esses buracos dela aqui para já alimentar diretamente a, a lâmpada. Então, nesses casos, a gente usa fase neutro terra. Mas normalmente a gente fica com fase neutro somente para iluminação, que a gente usa essas caixas de PVC, então não tem problema. Então a primeira tag que a gente vai colocar aqui é a da iluminação. A gente muda o número do circuito para 1, que é o circuito da iluminação. Bitola da fase a gente não vai colocar, bitola da terra também não. Número de fases vai ser 1. Número de nêutrons 1. Número de terras 0. E número de retornos 0. Segundo circuito. Detalhe aqui importante. Normalmente por questões de organização em projeto, a gente sempre coloca isso daqui em ordem crescente. Então se eu tiver circuito 1, 2, 3, 4, eu não posso colocar 3, 4, 2, 1. Sempre vou colocar 1, 2, 3, 4. Até para facilitar a leitura de quem vai executar em obra. Então o próximo circuito que eu vou colocar aqui é o circuito 4, que é das tomadas do banheiro. Vou copiar, pego de referência essa linha final e coloco no final de trás aqui. Seleciono a anotação, muda a nomenclatura do circuito para 4. Eu vou ter uma fase, um neutro e tomada. Eu sempre vou ter terra em tomada. Mas por questões normativas e até mesmo de economia de material, quando a gente tem vários circuitos passando por um mesmo eletroduto, como é o caso aqui, eu tenho circuito 1, circuito 4, circuito 5, circuito 6 e circuito 7, eu vou utilizar somente um fio terra para todos esses circuitos. E aí esse cabo ele vai ter a seção do igual à seção do maior fase que eu vou ter no circuito. Nesse caso aqui a gente ainda não dimensionou, então a gente ainda não sabe qual é a seção do maior fase. Mas isso aqui também não vai ser muito diferente. Beleza? Então aqui eu vou ter somente fase neutro. Se eu tivesse somente o circuito 4 passando por aqui, como a gente vai ter nesse eletroduto, eu teria que colocar fase neutro terra. Mas aí eu ainda vou ter aqui o circuito 5, então eu faço a mesma coisa, copiar, colo, mudo o número do circuito para 5. Como ele é de tomada, ele vai ser exatamente igual a isso, eu mudo somente a numeração. Aí eu copio de novo, colo e mudo o número do circuito para 6. Por fim, vou fazer a mesma coisa com o circuito 7. Só que vai ter uma diferença.
como ele é o último circuito da linha aqui, eu vou colocar o terra nele. Eu poderia colocar aqui, ou então aqui, já que todos têm a mesma seção de condutor nesse caso. Mas, só para ficar mais atrativo esteticamente, eu coloco aqui, beleza? Então, vou colocar aqui um terra. Aí eu seleciono tudo, movo tomando como referência esse final e centralizo aqui. Pronto. Próximo eletroduto, eu vou utilizar esse daqui. Aqui eu vou passar o circuito 1 e o circuito 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse, Ctrl C, Ctrl V, e o circuito 4, Ctrl C, Ctrl V. Aí o que eu posso fazer aqui? Nesse caso, eu vou derivar esse terra que está passando pelo circuito 7 para o circuito 4, porque ele é uma tomada. Então eu tenho que ter terra aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o circuito 4 e adicionar um cabo terra. Aí agora, como esse circuito está basicamente na horizontal, eu posso simplesmente usar o comando Align, selecionar o eletroduto e selecionar a tag. Faço a mesma coisa do outro lado. E aí eu só junto eles para ficar mais próximo. Aí agora eu seleciono os dois e desativo a linha central. Pronto. Está identificado já esse daqui. Agora aqui no banheiro. Aqui é mais simples. Eu vou passar somente o circuito 4 para esse eletroduto. Circuito 4 com terra. Então vou copiar aqui. Vou colar. E adicionar o terra. Aí eu jogo para o outro lado aqui só para não ficar em cima do lavatório e dificultar a leitura. Aí aqui, o que vai acontecer? Vocês estão vendo que aqui o circuito 1 ele está vindo com um neutro e com uma fase. O neutro ele vai servir para alimentar a lâmpada e a fase para alimentar o interruptor. E do interruptor eu vou sair com um retorno para a lâmpada. Então eu vou ter que identificar tudo isso aqui nesse eletroduto. Por esse eletroduto vai passar a fase que vai alimentar o retorno e a fase que vai alimentar a lâmpada. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou selecionar, vou copiar, aí eu colo aqui. E aí eu vou dizer aqui que vai passar uma fase, não vai passar um neutro nesse eletroduto, mas vai passar um retorno. E aí o que a gente faz agora? Para identificar que esse daqui é o retorno, a gente vai lembrar disso daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, vou deixar assim. Aqui, se eu deixar somente circuito 1 com fase e um retorno, pode acontecer de eu ter algum esquecimento ou alguma coisa assim e deixar essa tag flutuando por aqui assim. E aí, a pessoa que vai estar executando, ela não vai saber se essa tag aqui é referente a esse circuito, a esse interruptor ou então a esse. Então, para identificação de projeto, o que a gente faz? Além de colocar que essa tag é referente ao circuito 1, a gente vai colocar aqui um D, que é o ID do interruptor. Então eu vou estar dizendo aqui que aqui nesse eletroduto vai passar uma fase para alimentar o interruptor e vai estar saindo o retorno do interruptor D. Basicamente isso que eu vou estar dizendo aqui. Aí eu uso o comando align,
centralizo ele aqui, desativo a linha central e pronto, está identificado já. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro lado. Vou copiar esse daqui, que está na horizontal já. Aqui a mesma coisa, vai estar saindo um retorno para a lâmpada e vai estar chegando uma fase para o interruptor. Então aqui vai ser um C, não vai ter neutro e vai ter um retorno. Aqui, como está muito na horizontal, não posso colocar aqui, senão vai ficar meio estranha a leitura. Então eu vou selecionar, eu vou adicionar uma chamada de detalhe aqui na barra superior e trazer ela mais para perto aqui. Aí agora aqui nessa parte de baixo, passando por essa caixa, eu vou ter esse eletroduto aqui, que ele vai alimentar esses 2/4 e essa sacada. Então o que vai passar aqui nesse eletroduto? Vai passar o circuito 1, vai passar o circuito 5, vai passar o circuito 6 e o circuito 7. Então o que eu posso fazer? Eu posso copiar toda essa galera aqui, com exceção desse circuito 7. Pressiono o botão Shift do teclado, clico com o botão direito do mouse sobre o 4, aí agora eu copio, pego essa referência aqui e jogo para cá. Aí aqui é a mesma coisa. O último circuito da série aqui eu vou adicionar um cabo terra. Eu junto eles dois aqui. Seleciono o circuito 6, adiciono uma chamada de detalhe e jogo ele aqui para cima do eletroduto. Beleza? Está identificado já esse aqui. Aí agora, daqui eu vou sair com uma fase, um neutro e um terra para alimentar essa tomada e uma fase para alimentar esse interruptor. Esse interruptor ele vai estar voltando aqui com retorno para essa luminária, para esse ponto de luz. Então aqui nesse eletroduto que está selecionado vai ter circuito 1 passando fase e retorno e circuito 5 passando fase, neutro e terra. Vou selecionar esses daqui, Ctrl C, Ctrl V. O circuito 1 eu vou mudar para 1E. Aí eu tiro o neutro dele e adiciono um retorno. Movo. O circuito 5 eu só faço adicionar um terra. Pronto. Aí aqui para o interruptor eu copio exatamente essa daqui. MV, eu posso pegar do centro. Procurar o centro dele aqui. E aí eu desativo a linha central. Está identificado o interruptor também. E eu nem copiei aqui, na verdade eu movi. Mas é só a gente copiar e colar para cá. Ativa a linha central. E organiza ele aqui. Pronto. Esse lado aqui, ele é exatamente a mesma coisa de lá. Na verdade aqui tem uma pequena diferença, né? Esse daqui é o interruptor paralelo, que eu tinha comentado com vocês na aula de ontem. Acaba que eu não me atentei, eu estava lançando como se fosse um interruptor simples. Mas aí aqui, olha, relembrando vocês de como é o esquema do interruptor paralelo, é basicamente assim. No interruptor vai chegar uma fase, na lâmpada vai chegar o neutro normal, do interruptor que está chegando a fase vai sair 2 retornos. E do outro interruptor vai estar saindo um para a lâmpada. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou só adicionar mais 2 retornos, vão ser 3 ao total. Aqui a mesma coisa,
3. Mover. Aqui eu já identifiquei, né, que está chegando o nêutron. E saindo daqui eu vou ter o circuito 5 novamente. Ctrl C, Ctrl V. E um retorno somente. Não vai ter fase chegando nesse interruptor. Vai ter somente os 3 retornos. Que vai sair de um interruptor para o outro. E do interruptor para a lâmpada. Então eu vou selecionar isso aqui. Copiar, colar. E retiro a fase dele. Pronto. Aí eu movo um pouquinho mais para cima. Adiciono uma chamada de detalhe aqui. Identifico o eletroduto. Alguém tem alguma pergunta? Ah, é a frequência. Aí eu vou fazer a mesma coisa com essa tomada. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu só faço inverter agora para cá a chamada de detalhe. Essa daqui eu já sei que é a mesma também. Então Ctrl C, Ctrl V de novo. Só que agora eu removo a chamada de detalhe e alinho com o eletroduto. Para ficar menos espaço ocupando aqui na tela. E aqui, o que a gente vai fazer agora? Aqui eu tinha dito que nesse eletroduto ia passar 1, 5 e 6. Só que eu tinha esquecido dessa tomada da sacada. Então a gente só vai adicionar um aqui. Arrasta esse daqui para o lado para facilitar. Aí eu vou copiar desse final, colar aqui. Mudo o número do circuito para 6. E esse daqui, como eu sei que já vai ficar no final, eu mudo para 7. Aí agora eu organizo aqui de novo. Pronto. Saindo dessa caixa aqui, eu já não vou mais ter circuito 5. Saindo para cá. Eu vou ter somente o circuito 6, o 7 e o 1. Então aqui eu vou selecionar todo mundo, pressionar Shift, clicar com o botão direito sobre o circuito 5, aí eu vou copiar e colar para cá. Aqui eu só vou orientar a chamada de detalhe e arrastar para cá. Pronto. Esse corte aqui eu só faço arrastar para cá. Aí eu já coloco uma tag aqui também nessa tomada que ficou faltando. Pronto. Essa tomada aqui, se eu não quiser identificar, eu não preciso, tá? Porque aqui eu só estou chegando com uma identificação de circuito, que é o circuito 5. Se ele chega nessa tomada e eu venho com mais coisa para cá e é uma outra tomada, e o número de circuito é o mesmo, a fiação vai ser a mesma. Então eu não preciso identificar ela, beleza? Mas se vocês quiserem identificar também, não tem problema, só se atentem para não ficar muito poluído o projeto de vocês. Aqui eu vou só colocar a tag que ficou faltando dessa tomada aqui. E pronto. Aí eu já identifiquei esse eletroduto. E para essa tomada aqui, eu vou vir exatamente da mesma forma.
Vou vir com fase, neutro, terra. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu só faço adicionar uma linha central para tomar referência e mudar o número do circuito para 6. Comando AL, clico no eletroduto, clico na simbologia, organizo um pouquinho aqui, desativo a linha central, está pronto. Esse lado aqui, ele é exatamente igual ao outro lado. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou chegar com fase aqui, esse interruptor, desculpa, vai sair com 2 retornos para esse outro interruptor aqui, da mesma forma que a gente viu aqui no esquema. E daqui ele vai voltar com um interruptor para cá. Então aqui eu vou ter fase e 2 retornos. Aqui eu vou ter 3 retornos. Beleza? Aqui eu botei 3 retornos, é só 2. Eu vou copiar. Aqui tem tomada também, então eu vou copiar os dois. Ctrl C, Ctrl V. Vou mover mais para perto do eletroduto. Como essa daqui é o ID F, eu vou selecionar e mudar para um F. Aqui é o circuito 6, então vou mudar para 6. E organizar. Está pronto esse lado aqui também. Aí aqui eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e alinhar. Aí eu desativo a linha central e está pronto aqui também. Comando TG na tomada. Aqui para essa tomada a gente não precisa identificar nada. Para essa outra tomada aqui vai ser exatamente a mesma coisa que a gente fez para esse lado. 3 retornos e a simbologia da tomada. Então a gente seleciona, Ctrl C, Ctrl V. 3 retornos, só que mudando para F. E aqui mudando para 6. Ajeita a chamada de detalhe e está pronto aqui. E aqui eu pego, faço uma cópia desse e identifico essa tomada aqui. Esse eletroduto eu vou sair basicamente da mesma forma que eu tenho feito. Fase neutro para alimentar essa luminária e fase neutro terra para alimentar essa tomada dupla. Só tem um porém. Essa luminária ela está com IDG. Então eu vou chegar com neutro. Na verdade aqui eu não vou chegar com fase aqui. Vou chegar somente com neutro. E sair com um retorno. Esse retorno na verdade ele vai estar chegando na luminária. E aqui eu vou adicionar uma fase, que é a fase que vai estar chegando nesse outro interruptor aqui, que é o interruptor simples. Adiciono uma fase aqui. A fase vai para o interruptor simples e os 3 retornos são referentes ao interruptor paralelo. Então eu vou adicionar mais um retorno, vão ficar 4 retornos, sendo um referente ao interruptor simples. E aqui, como eu tenho IDF e IDG, eu vou colocar um F, vírgula, G. Pronto. Aí eu organizo de novo aqui.
E aqui, para essa luminária, eu vou chegar somente com o neutro. Então, deixa eu copiar esse aqui. Aqui vai ser somente, não vai ter fase, vai ter um neutro e um retorno chegando nele, que é o retorno desse interruptor simples. E o circuito da tomada vai ser o circuito 7. O ID é o IDG, então eu mudo aqui para G. E agora todos os circuitos foram identificados no pavimento superior. O pavimento térreo eu não vou identificar. Quero que vocês utilizem isso como prática. Lançamento do eletroduto e identificação dos circuitos. E aí, só para tirar a dúvida de vocês, com relação ao quadro. Ninguém chegou a procurar, mas eu acredito que vai ser uma dúvida que vocês vão ter na hora de fazer o desafio, que é como fazer a interligação dos quadros. A interligação deles é basicamente a mesma coisa. Aqui, essa posição que eles estão agora está no melhor dos cenários, que é o cenário em que a gente tem os dois quadros alinhados. Na maioria das vezes, a gente não vai conseguir alinhar o quadro do superior com o quadro do inferior. Então, ele vai passar por contrapiso, vai passar desviando de viga e tudo mais. Mas, como aqui a gente está somente visando a parte didática da modelagem em Revit, eu optei por deixar nesse melhor dos cenários mesmo. E é basicamente a mesma coisa. Eu vou selecionar o quadro de baixo ou o quadro de cima, tanto faz. Aí eu vou sair com um eletroduto, desenhar conduíte. Deixar ele como espera. Seleciono de baixo, desenhar conduíte. E de novo, eu não vou levar até o final. Vou levar só até formar aqui os 90 graus dele. Agora o que eu tenho que fazer? Dá para ver aqui que eles não estão alinhados. Como o de cima ele já está alimentando outros pontos, ele já tem circuitos saindo de dentro dele, eu vou alinhar o de baixo com o de cima, que é mais simples. Então, AL, eletroduto de cima, eletroduto de baixo, pronto. E agora para juntar os dois eu posso fazer de duas formas. Eu posso usar o comando TR, clico nos dois, acaba que deu um erro aqui, então a outra forma é a mais correta nesse caso, que é selecionar um dos eletrodutos, clicar na bolinha e arrastar até o outro. Pronto, já se conectou. E qual é a seção desse eletroduto? A seção desse eletroduto ela vai depender da bitola de alimentação desse quadro, que é o que a gente ainda vai dimensionar agora. Beleza? Então, por hora, eu vou deixar ele com 25 mesmo. Mas a gente já vai ver isso também. O que a gente vai fazer agora? A gente vai para o quadro do superior e já vai organizar as fases. A melhor forma de organizar as fases, de primeira, é fazer uma cascata. Se eu comecei na fase R, o próximo circuito eu coloco na fase S, o próximo na fase T, o próximo na R, o próximo na S e o próximo na T. Na maioria das vezes isso daí vai dar mais ou menos o ideal. Então é assim que a gente vai fazer por agora. Primeiro circuito está na fase R. Segundo circuito está na fase R. Eu vou aqui na barra superior, alterar fases e movo para S. Terceiro circuito, vou fazer a mesma coisa. Clico duas vezes, pronto. Quarto circuito, ele já está na fase R. Quinto circuito, eu vou mudar para a fase S. Sexto circuito, vou mudar para a fase T.
sétimo circuito já está na R. O oitavo circuito, ele tem duas fases, porque ele é 220, a tensão dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou visualizar aqui a potência por fase e eu vou ver que a potência do R ela está muito maior do que a potência do T. Então eu vou tirar do R e mover para o T. Ainda assim ficou um pouco diferente, mas está mais ou menos equilibrado agora. Tem algo que eu possa fazer ainda? Talvez mudar o circuito 3 da fase T para a fase A, para a fase R, e o circuito 1 da fase R para a fase T. Aí deu um pouco mais de equilíbrio, mas de vista, essa é a melhor configuração. Não tem como equilibrar mais do que isso. Então a gente vai deixar assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o circuito 1 e visualizar a corrente de projeto. O que é a corrente de projeto? A corrente de projeto, ela é basicamente a potência em volt-amperes, que no caso é a nossa potência aparente, dividido pela tensão, que aí eu vou encontrar a minha corrente nominal. A corrente nominal eu vou dividir pelo produto do fator de correção por agrupamento com o fator de correção por temperatura. E aí o que é isso? A gente vai lá na norma, dá uma procurada aqui, que eu não lembro em qual página tá. Deixa eu pesquisar aqui que vai ser mais fácil. Tem bastante coisa aqui de temperatura. E aqui também faz parte do dimensionamento, mas é esse aqui. Essa tabela aqui. Fatores de correção para temperatura de ambiente diferente de 30 graus para linhas não subterrâneas de 20 graus. E aí, tá, essa mesmo. O que a gente vai visualizar aqui nessa tabela? Essa tabela vai mostrar pra gente a temperatura ambiente e a temperatura do solo. Vai acontecer algumas vezes que a gente vai precisar encaminhar o eletroduto pelo solo e na maioria das vezes a gente vai encaminhar pelo ambiente, que no caso é em parede, em teto, etc. E aqui o que seria essa isolação? A isolação nós temos três tipos: PVC, EPR ou XLPE. Essa isolação é a capinha que fica por cima do cabo. Na maioria das vezes a gente vai utilizar o PVC. Em 99% dos casos, projetos residenciais eles são com isolação em PVC, que é o mais usual para a gente. E aqui é exatamente o que eu comentei com vocês na primeira aula, eu acho, que eu comentei sobre fator de correção por temperatura, que é a temperatura ambiente em 30 graus Celsius, que é a nossa temperatura ambiente aqui da região. A gente sabe que na maioria das vezes a gente sente mais calor do que isso, mas para fins didáticos a gente considera 30 graus Celsius. Então o que a gente pode visualizar aqui? Matemática básica. A temperatura em 25 graus Celsius ela tem fator de correção por temperatura igual a 1,06. A temperatura em 35 graus Celsius tem fator de correção igual a 0,94. Sabendo que a temperatura de 30 graus Celsius está exatamente na metade,
O que eu tenho que fazer? Pego na calculadora, eu jogo 1,06, somo com 0,94 e divido por 2, que vai dar o 1 que eu tinha comentado com vocês na primeira aula lá, que é o fator de correção por temperatura que a gente utiliza. Então eu venho aqui no Revit, vou colocar um aqui, na barra de propriedades, quando a gente clica no circuito, ele aparece aqui, fator de correção por agrupamento, fator de correção por temperatura. Vou colocar um aqui também. Um. E pronto. E o que é o fator de correção por agrupamento? Vou mudar aqui a pesquisa para agrupamento. E aí a gente vai procurando aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Tá aqui. Fator de correção por agrupamento. Fator de correção por agrupamento aqui na tabela, ele vai mostrar pra gente a referência. A referência aqui a gente tem a identificação dela, né? 1, 2, 3, 4, 5. E a forma de agrupamento dos condutores. A forma de agrupamento dos condutores, ela vai dizer pra gente como ele está sendo aplicado na nossa obra. Se ele está sendo aplicado em eletroduto embutido em alvenaria, se ele está sendo aplicado em eletrocalha, se ele está em uma camada única no teto ou qualquer outra coisa. Para a gente sempre vai trabalhar aqui em projeto residencial com eletroduto embutido em alvenaria, que no caso é essa primeira referência. E aí a gente vem aqui no nosso Revit, vem no modelo planta superior, e a gente vai ver que o circuito 1 ele sai nesse cabo, nesse eletroduto e nesse eletroduto. Ele sai nesses dois. A gente vai pegar o pior dos cenários, que no caso é esse daqui. Deixa eu arrastar esse corte para baixo. Esse daqui, que tem cinco circuitos agrupados. Vem aqui na tabela e a gente vai olhar essa parte superior aqui. Número de circuitos ou cabos multipolares. A gente tem 5 circuitos. Então, pega, alinha com a referência 1, que é o nosso caso. E a gente vai ver que o nosso fator de correção por agrupamento é 0,6. Então a gente vai aqui no quadro, seleciona esse circuito, vem aqui e coloca 0,6. Aqui, essa corrente de projeto, nesse template, na verdade, ela é a nossa corrente nominal. Então, o que acontece? Ela vai mostrar pra gente exatamente isso aqui. (820) dividido por 127. 6,45. Essa corrente de projeto aqui, deixa só eu visualizar aqui. Editar o modelo. E a corrente verdadeira. Ou seja, é a corrente com a potência em watts. Vou mudar aqui para corrente aparente. De ponto
N ponto. Isso aqui vocês não precisam se preocupar quando vocês estiverem fazendo, tá? Concluir. Aí eu vim aqui alterar modelo. Ok. Pronto. Aí deu aqui o 6,46. A corrente de projeto, ela não vai aparecer aqui no quadro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 6,46 e vai dividir pelo produto do fator de correção por agrupamento com o fator de correção por temperatura. O produto aqui, como é 1 vezes 0,6, eu sei que vai dar 0,6. Então eu vou dividir isso aqui por 0,6. E aí vocês vão ver que ele vai aumentar bastante a nossa corrente. Vai passar para 10. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no disjuntor, ver que ele está em 20. O disjuntor ele tem que ser maior do que a nossa corrente de projeto. Como a nossa corrente de projeto está dando 10,76, eu vou mudar o disjuntor para 16, que é o próximo disjuntor comercial. Eu acho que eu tenho aqui na legenda lista de disjuntor comercial. Deixa eu ver aqui. Aqui, consultas técnicas, valores nominais de disjuntores. Aqui em vistas, vistas de desenho, consulta técnica. E aqui eu vou ter valor nominal de disjuntor. O próximo, depois do 10, é o 0,16. Eu tenho aqui também, olha, o fator de correção por agrupamento, que eu tinha comentado com vocês, que é esse aqui. A mesma tabela que está lá na norma está aqui também no template. Então a gente vai deixar aberto aqui já para facilitar, né? Aí agora, o que a gente vai fazer? Fechar aqui o térreo, fechar a apresentação. Tá. A gente vem aqui no quadro e vai visualizar a corrente que a gente calculou, que no caso foi 10,76. Deixa eu ver aqui, sistema de distribuição, valores nominais. Tá, os cabos eu não tenho aqui, então eu vou pegar aqui na norma mesmo. Essa tabela que está na norma de cabos, eu acho que eu não vou achar aqui de primeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar aqui na internet uma foto e aí eu vou disponibilizar a foto para vocês. Mencionamento de cabos elétricos. Essa foto aqui. É a mesma tabela que está lá na norma, só que formatada no caso, né, com a IDV desse site aqui, que eu não sei qual é. O que a gente vai fazer? Aqui no Revit não, desculpa, na calculadora, a gente viu que a nossa corrente corrigida ela é igual a 10,76. Então, a gente tem que ter um cabo que suporte no mínimo 10,76, que a gente não vai ter. Então, a gente vem aqui, método de referência indicados na tabela 33, que no caso da nossa norma aqui, a gente vai pesquisar aqui, referência. Aqui. Tipos de linhas elétricas, métodos de referência. A gente vai ter várias referências de encaminhamento de cabos, como eles vão estar dispostos. Aqui vai ter umas imagens explicativas também. Mas o nosso caso aqui, ele vai ser esse daqui. Método de instalação número 2. Não, método de instalação número 3. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente. Tem alguém com o microfone ligado aqui.
condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado dessa mesma de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. Esse aqui é o nosso caso, né? A gente vai ver aqui condutores isolados ou cabos unipolares. Tem vários métodos de referência aqui que vocês podem ir explorando conforme vocês forem estudando. Desliga o áudio aqui dessa moça para mim, Jonas, por favor. Aqui na nossa tabela a gente vai ver o método de referência da tabela 33, né? Que é o B1, que eu já mostrei aqui para vocês. E o número de condutores carregados. O que seria o número de condutores carregados? Vai ser o número da somatória de fases de nêutrons ou somente fases que a gente vai ter. Circuito de iluminação, eu tenho fase, neutro e terra. O neutro, ele também conta como condutor carregado. Então, eu vou ter 2 condutores carregados. E aí, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou alinhar o método de referência B1, número de condutores carregados 2, e procurar a corrente ideal para o meu projeto. Aqui ele fala que a corrente é de 10,76. Então, o primeiro condutor com corrente superior a 10,76 é o de 0,75 milímetros quadrados. Só que a norma fala para a gente que para circuito de iluminação a gente tem que utilizar no mínimo 1,5 milímetros quadrados, que vai nos dar uma corrente de 17,5. Mas, para facilitar a vida de vocês, eu vou utilizar um circuito, um cabo de 2,5, que vai dar uma corrente de 24 milímetros quadrados. Por que isso? Porque quando a gente utiliza ao máximo o número de condutores com mesma seção nominal, a gente não precisa ficar identificando toda hora em planta baixa a seção desse condutor. A gente só coloca uma nota de projeto dizendo que os condutores não identificados vão ter tal seção, que no nosso caso vai ser 2,5. Então eu venho aqui no Revit, QDIT, e no condutor 2 milímetros quadrados eu vou colocar 2,5. Aí agora aqui, tomadas, switch. Ele já calculou para a gente aqui a nossa corrente nominal, 7,87. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vem aqui em planta baixa, a gente vai ver para onde está indo o circuito 2. O circuito 2 ele está saindo por esse eletroduto com um total de 3 circuitos agrupados. Aqui o fator de correção por agrupamento ele vai indicar para a gente que com 3 circuitos já agrupados eu vou ter um fator de correção por agrupamento igual a 0,7. Aí eu venho aqui, seleciono o circuito. Na barra de propriedades eu vou mudar o fator de correção por agrupamento para 0,7. Aí eu vou pegar essa corrente nominal 7,87 e dividir pelo produto do fator de correção por agrupamento com o fator de correção por temperatura, que no caso vai dar 0,7. E aí eu vou ter uma corrente corrigida igual a 11,242857, que é a minha corrente de projeto. Aí eu venho aqui nessa tabela, o método de referência vai ser o mesmo, B1, número de condutores carregados vai ser o mesmo, 2, e eu procuro a primeira seção superior a 11,24, que no caso vai ser o 2,5. Por que o 2,5 se o 1 e o 1,5 atendem? Porque a norma diz que para circuitos de força, que no caso é uma tomada, por exemplo,
eu tenho que utilizar a seção mínima de 2,5. Então eu vou utilizar aqui 2,5 também. Aí essas outras tomadas aqui, elas vão ser basicamente a mesma relação. A única diferença principal vai ser aqui no chuveiro. No chuveiro, eu vou mostrar aqui para vocês que, como eu falei para vocês, o chuveiro ele tem uma potência muito alta. Vou até indicar aqui na tag, só para vocês darem uma olhada. Potência aparente. Aqui. A potência dele é de 7.500 VA. E o fator de potência dele é 1, então a potência aparente dele vai ser 7.500 watts também. Então o que acontece? Por ele ter uma potência tão alta, a gente evita agrupar ele com outros circuitos para não ter que utilizar o fator de correção por agrupamento. Então o que a gente vai fazer? Aqui nesse eletroduto vai passar somente o circuito 8, que é o circuito do chuveiro. Logo, o nosso fator de correção por agrupamento vai ser 1. Vem aqui no quadro, chuveiro elétrico, seleciona ele, muda o fator de correção por agrupamento para 1. E aí a gente vai ver que a nossa corrente nominal vai ser 34,09. 34,09, sendo a nossa corrente nominal, ela vai ser exatamente igual à nossa corrente de projeto. Por quê? Porque a nossa corrente de projeto vai ser a corrente nominal dividido pelo produto do fator de correção por agrupamento com o fator de correção por temperatura. Só que nesse caso os dois são 1. Então vai ser a mesma coisa. A gente vem aqui, de novo na tabela, método de referência B1, número de condutores agrupados. A gente vai ter duas fases e um terno. Então eu vou ter dois condutores carregados. Aí eu procuro o primeiro com seção com corrente superior a 34, que no caso vai ser a seção 6 milímetros quadrados. Aí eu coloco aqui no Revit 6 milímetros quadrados. Esses outros aqui, eu já consigo ver aqui que a seção deles também vai ser 2,5. Então eu já vou adiantar aqui para vocês, só para a gente não perder tanto tempo. E aí vocês podem calcular depois para confirmar isso daqui. Beleza? Disjuntor. Eu já tinha comentado com vocês que a gente vem como padrão o disjuntor de 20 amperes. E aí, sabendo que a gente vem como padrão o disjuntor de 20 amperes, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que dimensionar o disjuntor baseado no nosso circuito, na nossa corrente de projeto. Aqui eu já tinha falado para vocês que ia ser o disjuntor de 16. E aqui, tomadas de uso geral, a ideia é que a gente sempre mantenha um disjuntor de 10. Nesse caso aqui, por conta do agrupamento, a gente acabou ultrapassando os 10 amperes. Então, se a gente colocar 10 amperes nesse circuito aqui, toda vez que a gente utilizar todas as tomadas ao mesmo tempo, o disjuntor vai ser acionado. E não é isso que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um disjuntor com uma seção superior ao de 10 amperes. E aí eu tenho aqui algumas opções, algumas várias. Eu tenho 16, 20, 25, 32. Só que não é isso que eu quero. Eu quero um disjuntor que ele seja maior do que a minha corrente de projeto e menor do que a corrente do condutor. O condutor ele é de 2,5. O condutor de 2,5 ele suporta uma corrente de até 24 amperes em condições ideais. Então, eu vou colocar um disjuntor entre 11 e entre 24, que no caso aí eu vou ter
os disjuntores de 20 e de 16. Com o de 16 eu já tenho bastante folga, então eu posso colocar um disjuntor de 16 aqui. Os outros eu sei que também vão ficar iguais a 16, então eu não vou me prolongar muito aqui para a gente ganhar tempo. Mas aí vocês podem fazer isso com calma depois. Beleza? Só tem uma observação. Eu coloquei todos os disjuntores como 16, certo? Certo. Só que a gente tem um ponto a observar. Aqui a gente tem dois circuitos relacionados a tomadas de banheiro. O circuito 3 e o circuito 4. Olhando aqui em planta, a gente vai ver que o circuito 3 e o circuito 4, eles são de tomadas de 20 amperes. Então aqui a gente vai utilizar um pouco de raciocínio. Se eu tenho uma tomada que ela suporta uma corrente de até 20 amperes e eu tenho um cabo que suporta uma corrente de até 24 amperes, não faz sentido eu utilizar um disjuntor com seção menor do que 20 amperes, mesmo que a corrente da minha tomada dimensionada seja menor que 20. Beleza? Por quê? Porque a minha tomada vai suportar muito mais do que 11, por exemplo. Qual é a seção? Qual é a corrente de projeto, a corrente nominal aqui? A corrente nominal é 9,45. A de projeto vai ficar na casa dos 11, 12. A minha tomada vai suportar muito mais do que isso. Então não faz sentido eu colocar 16 amperes. Ela vai suportar mais do que 16. O meu cabo também vai suportar mais do que 16. Então, tomada de banheiro que a corrente for de 20 amperes, eu sempre vou padronizar em 20 amperes. Pronto. Cabo elétrico, normalmente a gente utiliza método de cálculo. Disjuntor, a gente vai utilizar raciocínio, comparando a corrente de projeto com a corrente suportada pelo condutor. Beleza? Ficou claro até aqui o dimensionamento do cabo e do disjuntor? Alguém tem alguma dúvida? Não, tudo certo. Por enquanto, tudo certo. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui na aba de vistas, a gente vai fechar aqui a legenda, a gente vem aqui em vistas e a gente vai iniciar a execução do nosso me fugiu o nome agora, diagrama unifilar. Vocês vão vir aqui em vista no navegador de projetos, modelagem, vistas de desenho, desculpa, aqui em projeto, documentação, vistas de desenho, diagramas. E aí a gente vai ter aqui uma vista. Se vocês derem 2 cliques aqui, vocês vão ver que tem um diagramazinho montado. O que a gente vai fazer? A gente vai duplicar essa vista, duplicar com detalhamento, renomear, escrever aqui, diagrama unifilar superior. Vou escrever QDIT sup. Pronto. Meu diagrama está aqui. Como que eu vou trabalhar com ele? A legenda eu posso manter aqui ou eu posso retirar. Se eu retirar, eu tenho aqui na aba de legendas, legenda, simbologia, aqui, legenda disjuntor. Não, aqui, legenda diagrama unifilar. É exatamente a mesma legenda que eu tenho lá, eu tenho aqui. Então se vocês quiserem deixar ela ativa aqui, pode deixar. Se não quiserem, podem desativar também. Mas aí basicamente é isso. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir toda uma aba na barra de propriedades.
Quantidade de circuitos terminais. Quantidade de circuitos terminais vocês vão colocar aqui, sei lá, um ou dois. Vai variar conforme o projeto de vocês. Nesse caso, eu vou manter em 3 aqui mesmo. Número de fases. O número de fases vai ser 3, porque a gente está trabalhando com circuito com sistema trifásico. Potência instalada. A potência instalada, ela vai ser essa daqui. A gente vai ver aqui no nosso quadro que a gente tem na parte de cima o quadro de cargas e na parte de baixo o tipo de demanda, que é o nosso quadro de demanda. E aqui no totais do painel, a gente vai ter potência total e potência total demandada. O que é isso? A gente sabe que quando a gente está fazendo um projeto elétrico, a gente vai dimensionar de tal forma, que é o pior dos cenários possíveis. Mas quando a gente está na vida real, muitas vezes a gente não utiliza nem 50% do que o nosso projeto foi dimensionado para suportar. E isso reflete a demanda do nosso projeto. Então, basicamente, é o que? É uma suposição que a gente faz, baseado na norma da Equatorial, né, que é a nossa concessionária, tentando deduzir quanto daquela carga que a gente dimensionou vai ser utilizada ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, a nossa demanda de um total de 14.920 foi utilizado somente 13.420. Essa é uma estimativa que a gente faz em cima do nosso projeto. E a potência instalada que fala aqui, ela é referente ao total que foi dimensionado, que no caso foi 14.920, que é o valor que a gente vai colocar aqui. (14.920). O nome do painel eu vou mudar aqui para QD. Eu vou manter médio mesmo do medidor. Aqui tem cabo neutro, se tiver um mar, nesse caso tem. Tem disjuntor geral? Tem. Tem DR geral? Não. O DR eu vou mostrar para vocês amanhã como é que a gente faz para dimensionar. Tem DPS? Tem. Tem DPS no neutro? Aqui eu vou manter como tendo no neutro, mas eu vou mostrar para vocês também amanhã que existem casos em que a gente vai ter DPS no neutro e existem casos que a gente não vai ter DPS no neutro. Mas por enquanto eu vou manter aqui para vocês. Tem disjuntor no DPS? Sim. Medidor? Sim. Mostrar legenda é o que eu falei para vocês. Se vocês quiserem manter ativo, pode deixar. Se vocês não quiserem, a gente pode desativar. Nesse caso aqui eu vou deixar. E aqui o que a gente vai fazer? Aqui, painel QD. Esse painel aqui, como ele é do medidor, eu vou colocar referente ao QDIT do térreo, que no caso é 25.074. A potência instalada. 25.074. Aqui eu vou selecionar potência instalada 25.074. O nome do painel QDIT térreo. Aí, bitola de entrada. A bitola de entrada é referente ao nosso quadro aqui. O nosso quadro, do térreo, ele ainda não está dimensionado. Então eu vou mostrar para vocês aqui como se fosse o
o do superior. Então eu vou só dar uma adiantada aqui. Tá. Eu seleciono. Aqui em quantidade de circuitos terminais, eu vou dar uma olhada aqui no nosso quadro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circuitos terminais. Então eu vou selecionar e digitar 8. Aí vocês veem que já deu uma expandida aqui. O nosso primeiro circuito é o QDT do superior. Tá. O nome do circuito. Cadê? Aqui. Nome do circuito. QDT sup. Número do circuito 1. Potência do circuito 14920. O disjuntor do circuito. Aqui a gente já dimensionou todos os disjuntores do QDT do superior, com exceção de um, que é justamente o nosso disjuntor geral. O disjuntor geral, como é que a gente vai dimensionar ele? A gente tem aqui a nossa corrente total e a corrente total demandada. A gente viu aqui que para dimensionar a gente utilizava a corrente nominal corrigida por temperatura e agrupamento. Aqui a gente vai utilizar quase da mesma forma, só que a gente vai utilizar a corrente total corrigida pela demanda. E aí no caso, a nossa corrente total demandada, ela ficou em 35,22. A gente vai pegar esse valor, vem aqui na norma, método de referência indicados na tabela 33, número de condutores carregados. O número de condutores carregados vai passar a ser 3 e vai procurar o primeiro cabo com corrente superior a 35, que no caso vai ser o de 6 milímetros. Se eu utilizar o cabo de 6 milímetros, eu teria que utilizar um disjuntor menor do que 36 e maior do que 35. E eu não tenho esse disjuntor, como eu vou mostrar aqui para vocês. Valores nominais de disjuntores. Eu não tenho nenhum entre 35 e 36. Então o que eu vou fazer? Eu vou para o imediatamente superior, que no caso é o 50. Cabo de 10, disjuntor de corrente de 50. Então eu vou ter que procurar um disjuntor com um valor nominal maior do que 34. É 34 aqui? Valor nominal maior do que 35 e menor do que 50, que no caso vai ser o disjuntor de 40. Aí eu escrevo aqui 40. Pronto. Aí eu venho aqui no diagrama unifilar do QDT. Seleciono o primeiro circuito. E aí eu vou escrever aqui a bitola do circuito. A bitola a gente viu que vai ser 10. O número de fases vai ser 3, porque ele é um quadro. A fase do circuito. A fase do circuito a gente vai ver aqui no QDT do superior. Não, QDT do térreo, que ele ficou RST. É exatamente isso que a gente vai escrever aqui. Fase do circuito. RST. Grupo DR não tem. Tem DR não tem. DR corrente não tem. E o disjuntor vai ser o disjuntor de 40. Beleza? A gente já montou a primeira parte do diagrama. Agora o segundo circuito.
Segundo circuito, a gente vem aqui no térreo e a gente vai ver que o segundo circuito é a iluminação do térreo. A gente vai dar um Ctrl C no nome dele, vai lá em diagrama unifilar, muda o nome dele, Ctrl V, volta no quadro, a gente vai pegar a bitola do cabo. A gente vai primeiro colocar logo aqui a bitola 10, né, que a gente já dimensionou. Iluminação do térreo. Aqui eu já adianto para vocês que vai ser 2,5. É muito difícil passar de 1,5, quem dirá de 2,5. Essas outras daqui eu já vou colocar também 2,5. Isso daqui vocês podem dimensionar com mais calma, mas para a gente não perder tanto tempo, eu já vou colocar logo aqui o valor para vocês. Tug de cozinha, 2,5. Fogão. O fogão aqui a gente tem que olhar com mais calma, porque ele tem uma corrente maior. Fogão, circuito 7. Fogão ainda não lancei eletroduto, né? Então eu vou deixar de stand-by aqui. Aqui eu vou colocar o disjuntor de 40, que foi o que a gente dimensionou. Iluminação do térreo eu vou colocar 16. Tug sala de estar 16. Tug hall 16. E o tug do lavabo vai ser 20. Que eu já comentei para vocês também que em banheiro e lavabo, que a gente utiliza a tomada de 20 amperes, a gente tem que utilizar um disjuntor de 20, porque não faz sentido utilizar menos do que isso. Beleza? Tá. Iluminação do térreo. A gente está com cabo de 2,5. Então a gente já coloca aqui. Bitola do circuito 2,5. O disjuntor dele é 16. Então a gente vai mudar aqui já para 16. QDIT do térreo a gente vai ter uma potência de 660 para esse circuito. O que mais que a gente precisa ver? A fase que ele está inserido. A fase dele é a fase R. Então a gente seleciona, muda para a fase R. E o número de fases é 1, por ser iluminação. Circuito 3. A gente vai pegar o nome dele primeiro. Ctrl C. Nome do circuito. A potência do circuito. A potência dele é 800. O disjuntor que vai ser utilizado para ele. Disjuntor de 16. A bitola dele vai ser 2,5. Número de fases 1. E a fase na qual ele está inserido. A fase na qual ele está inserido é a fase S. Pronto. Aí o que eu vou fazer agora para adicionar mais? Vou dar um copiar. E eu colo embaixo. Simples assim. E aí eu só vou substituindo e preenchendo aqui conforme eu for adicionando mais coisas. Quarto, Tug hall. Ctrl C. Colo aqui. A potência dele 800 também, já está lá. O disjuntor também vai ser 16, o condutor também 2,5, então eu já vou direto para a fase. A fase dele é a fase T. Pronto.
Aí, deixa eu ver se tem algo diferente. Tube do lavabo. Ctrl C. Aqui eu vou dar um copiar aqui. Aí. Tá. Muda o nome. A potência vai ser de 1200. Eu já mudo aqui também para 1200. O disjuntor vai ser de 20. O número do circuito. O número do circuito é uma coisa que eu não estava me atentando aqui para mudar, olha. 1, 2, 3. Esse daqui vai ser o 4. E esse aqui vai ser o 5. A fase na qual ele está inserido. Circuito 5. É a fase R. Então eu seleciono aqui, mudo para R. Beleza? Aí agora aqui, já adiantando aqui, né? Que a gente já está com quase 2 horas de aula. A gente vai dimensionar o disjuntor geral desse quadro. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai pegar, da mesma forma que a gente fez no QD&T do superior, a gente vai fazer no QD&T do térreo. A gente tem uma corrente total de 65,80 amperes e a gente tem uma corrente total demandada de 54,89 amperes. O nosso cabo ele tem que suportar pelo menos 54,89. Então a gente vai dar uma olhada aqui, método de referência B1, número de condutores carregados 3. E o primeiro cabo que suporta essa corrente é o cabo de 16, que suporta 68 amperes. O disjuntor ele tem que ser acionado antes dos 68, ou seja, ele tem que ser menor do que 68 e maior do que 54. Tem que ser menor do que 68, no caso aqui eu tenho de 53, né? E maior do que 54. No caso eu vou usar o disjuntor de 63. Pronto. E aí o cabo que eu vou utilizar aqui vai ser o cabo de 16 milímetros, que é exatamente isso que eu vou colocar aqui. Bitola de entrada 16, localização do projeto, tem DR geral, tem DPS, eu vou colocar aqui sim. Tem DPS no neutro, medidor, mostrar legenda não. E cadê a seção do disjuntor? Aqui, disjuntor geral corrente. Vou colocar 63, que é o nosso caso. Pronto. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai só inserir o restante que ficou faltando. Tug cozinha. Vou copiar. Colar. Mudo o número do circuito para 6. Ctrl C. Ctrl V. Eu vejo a potência do circuito. A potência dele é 1400. O disjuntor que foi utilizado foi o disjuntor de 20 amperes. Número de fases 1, bitola do circuito 2,5. E a fase na qual ele está inserido é a fase R. Aí, fogão e geladeira não foram dimensionados ainda.
Então o que que eu vou fazer? Eu vou só copiar aqui e deixar o espaço deles. 7, 8. Aqui eu vou colocar fogão. E aqui eu vou colocar a geladeira. A potência 4705,88. Número de fases dele vai ser 2. A fase na qual ele está inserido é ST. O disjuntor eu ainda não sei. Então eu vou colocar aqui 0. E a próxima é a geladeira. A potência da geladeira 588,24. O disjuntor ainda não sei. Bitola do circuito 2,5, número de fases 1. E a fase na qual ele está inserido é a fase R. E aqui ficou o meu quadro do térreo. Aí o que eu teria que fazer agora? Teria que fazer um quadro específico só para o superior. Faço uma cópia, duplicar vista, duplicar com detalhamento, diagrama unifilar. Aí eu mudo o nome para... Nesse caso eu já tinha mudado para superior, né? Então eu vou mudar para térreo. E aí eu edito em cima desse outro aqui. Aqui eu vou basicamente mudar para a forma como está esse outro aqui. Em vez de medidor eu vou escrever QDIT térreo. Aí cabo neutro sim, disjuntor geral sim, DPS neutro. Isso aqui tudo eu removo. Aqui, o nome do painel eu vou mudar para QDIT térreo. Potência instalada dele. Potência instalada do QDIT térreo 25.074. Mantenho isso daqui. O disjuntor dele 63 amperes. Isso daqui por enquanto eu não vou preencher. Número de fases 3, número de circuitos terminais. Posso até colocar um aqui só para reduzir. Pronto. E aqui, esse daqui que eu estava utilizando para o térreo, eu vou utilizar para o superior. Eu vou mudar o nome para QDIT Sup. A bitola de entrada do QDIT do superior. Deixa eu só abrir aqui. Ela é 10. Então aqui eu vou mudar para 10. A potência instalada do QDIT do superior 14.920. Cabo neutro sim, tem disjuntor geral? Tem. Corrente do disjuntor geral. Eu venho aqui no meu quadro, corrente do disjuntor geral 40 amperes, que foi o que a gente dimensionou.
Pronto, esse aqui tá ok. Aí eu venho agora aqui e eu começo a organizar os circuitos. Quantos circuitos eu vou ter no meu QDIT do superior? Eu vou ter 8 também. Então, essa organização aqui já está quase que ok. Só preciso mudar os nomes. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C. Aí aqui é só ficar copiando e colando para lá. E por último, o circuito do chuveiro elétrico. Pronto. Já nomeei todos os circuitos agora. Vou repetir basicamente o mesmo processo que a gente fez ainda agora. Aqui, fase do circuito. O primeiro vai estar na fase T. Então vou mudar aqui para T. Número de fases, somente 1. Bitola do circuito, 2,5. Tem neutro sim, tem terra sim. Número do circuito 1, potência do circuito. Potência 820. E o disjuntor vai ser 16. Aí o restante. O restante é basicamente tudo isso que a gente fez no QDIT do térreo e esse daqui que a gente fez agora. É ficar comparando o quadro, ficar comparando a potência, preenchendo lá, preenchendo com o disjuntor, preenchendo com o condutor e com a fase. E aí, para não ficar tão repetitivo assim na aula, eu vou finalizar por aqui. E aí amanhã a gente já inicia a parte de pranchar o nosso projeto.